que você deve fazer para provar o burnout. Então, vamos lá. Anotações dos acontecimentos. Sim, está acontecendo assédio moral na sua empresa, colocar os acontecimentos, o dia que foi, o que o supervisor fez, estão passando muitas metas inatingíveis, inalcançáveis, se estão te mandando e-mails, mensagens fora do horário, em horários absurdos, como depois das 8 horas da noite, em finais de semana, quando você devia estar com a sua família, descansando o seu mental e o seu psicológico. Gravação das conversas que comprovam o assédio moral vivido. Sim, você pode sim gravar essas conversas, tá? Cópia das mensagens, dos e-mails e ligações realizadas fora do seu horário de expediente. É muito importante ter isso, tá? Salva ali as mensagens, dá um print, tá? Para que você tenha a prova disso. Cópia das metas abusivas e inalcançáveis estipuladas pela empresa. Guardar essa documentação, tá? E já conversar também com colegas que sejam testemunhas que presenciaram esses fatos ocorridos com você na empresa. Porque você pode precisar dessa pessoa, desse colega, para ser testemunha. Atestados médicos que indiquem o período de afastamento. Esse afastamento tem que ser superior a 15 dias e que indique o CID-10 específico aos problemas relacionados ao emprego e o diagnóstico de burnout pelo seu médico ou pela sua médica. Os exames realizados ao longo do desenvolvimento do quadro de burnout também apresentam, gente, boas estratégias para a comprovação do vínculo causal. O que é o vínculo causal? Que a sua doença foi ocasionada pelo seu trabalho, pelo ambiente de trabalho, tem nexo as suas tarefas com o surgimento da sua doença, tá? Isso é o nexo causal. Sobretudo por permitir associar o quadro anterior sem dano à saúde e posterior a seus impactos. Laudos técnicos capazes de atestar o quadro clínico ou psicológico, então não só de médico, mas também de psicólogo, e também decorrente do seu desenvolvimento da sua síndrome de burnout. Outro ponto importante, devido à natureza psicossocial do burnout, a aposentadoria, ela pode também ser justificada com receituário médico para os sintomas vinculados à síndrome. Como assim? Quais sintomas? Como depressão, ansiedade e demais quadros psiquiátricos desenvolvidos. Lembrando, não importa se você acha que não pode interessar, guarde todos os documentos médicos, peça que os médicos façam os laudos, os mais claros, os mais completos possíveis, e guarde as receitas de medicamentos. Uma coisa importante que eu falo para todos os meus clientes, vai fazer uma perícia no INSS, vai passar no seu médico de trabalho, seja periódico, seja por afastamento, seja que você está retornando ao trabalho, grava essa consulta, essa perícia, porque muitas vezes a pessoa tem a alta lá no INSS e ela retorna para a empresa e vai fazer essa consulta, né, de retorno ao trabalho. E o médico da empresa acaba falando, poxa, eu estou vendo que você não tem condições mais de trabalhar, mas, poxa, eu vou ter que te liberar, porque senão você vai perder emprego. Não é assim. É que o médico que está ali, ele foi contratado pela empresa. E eu vou ser bem sincero com vocês. Ele não quer desagradar quem o contratou, que no caso é a empresa. Então, o médico tem que ter coragem em colocar que você não está mais capacitado, que você não está ainda capacitado para o trabalho, e recomendar que você fique em casa. E aí a empresa vai ter que pagar o salário,
E o fundo de garantia também, todas as verbas, né, do seu afastamento. Ele não vai colocar isso. E por isso que é importante você gravar, porque o médico tem que ter responsabilidade. Ele te libera para voltar para o trabalho e você comete alguma falha que pode pôr em risco a sua integridade física ou a integridade de outros, ou também de você e de outros. Fazer alguma coisa que possa causar uma lesão, até mesmo a morte de alguém. Eu tive um caso que a professora não tinha condições de voltar para dar aula. E o perito falou que ela podia voltar. E ela me contou que teve um dia que ela estava perdendo a paciência, ela estava tão irritada que ela estava com vontade de pegar os alunos pelo pescoço. Olha isso. Coitada, não é a intenção dela, gente, não é uma má pessoa, mas a doença a transformou dessa forma. E ela pode sim cometer um ato desse. Outros profissionais também, um motorista, por exemplo, ele não pode voltar, aí fala que ele pode voltar, imagina a desgraça que ele pode estar cometendo. Pode perder a vida e causar morte de outras famílias que não tem nada a ver com isso. Então, o médico, sim, tem que ter muita responsabilidade, por isso que eu falo para vocês gravarem a perícia, seja na empresa, quando no retorno, ou lá no próprio INSS. Porque se ele falar que você tá bom, né, não tá bom, mas vai ter que voltar, você tem essa prova aqui e pode-se fazer o uso dela, inclusive lá no próprio Conselho Regional de Medicina, ok? Então, conversar com o seu médico, com o seu psicólogo, para que eles façam um relatório contando desde quando você está em tratamento, desde quando você está tomando remédio, quais remédios, se houve mudança no tratamento, como, por exemplo, troca do medicamento, e por que houve essa troca, para o seu médico e para o seu psicólogo, deixar muito bem claro, nos laudos que eles vão elaborar, toda a sua situação, né? Todo o seu histórico que você está enfrentando com essa enfermidade.